E o Jornal da Gazeta agora recebe o presidente da Associação dos Advogados Criminalistas de São Paulo, Ademar Gomes. Nós vamos conversar sobre esse candente julgamento do jornalista Pimenta Neves, que foi condenado a 19 anos, 2 meses e 12 dias de prisão. Doutor Ademar, muito obrigada por o senhor ter vindo aqui. Boa noite, Carolina. Agora, por quanto tempo Pimenta Neves deverá ficar preso com uma condenação Veja dessa? só, pela nossa legislação, eu duvido que ele irá para a cadeia, porque cabe recursos, né? A defesa irá apelar da decisão, poderá protestar por novo júri ou qualquer outra apelação que seja. E ele só poderá ser recolhido à prisão depois que transitar a sentença, né? Quando não tiver mais qualquer outro recurso. Isso no Brasil vai demorar de 10 a 15 anos. Para que esse processo transite em julgado conforme determina a nossa legislação. Enquanto isso, ele ficará solto e irá responder o processo em liberdade. Agora, ele responde em liberdade porque ele já havia conquistado essa prerrogativa na justiça. Ele já estava em liberdade antes do julgamento? Maria Lídia, toda aquela pessoa que for um julgamento e estiver em liberdade, ele continua em liberdade até que o processo transite em julgado. Com exceção daqueles que já estiverem presos e forem julgados e eles estiverem presos. Aí ele não terá mais direito a recorrer em liberdade. O caso de Pimenta é diferente. Bom, a família de Sandra Gomide, a jornalista que foi assassinada, ela tem direito a alguma ação de reparo? Maria Lídia, a família de Sandra Gomide poderá propor uma ação no civil, na justiça civil, né, sobre danos morais e materiais. E esse processo, é lógico, terá procedência e Pimenta Neves será condenado a indenizar a família de Sandra Gomide. É assim que funciona a nossa legislação. Isso no campo civil, né? Sim, no campo civil. Quer dizer, essa é uma outra ação. Uma outra ação. Ainda em relação ao que o senhor já nos disse, que mesmo com essa condenação, uma vez que os advogados dele vão poder entrar com recurso, até esse recurso ser julgado, ele continua em liberdade. Quer dizer, ele não vai para a cadeia cumprir a pena que o Tribunal do Júri determinou. Agora, ele tem 69 anos de idade. Digamos que esse recurso não seja julgado em 15 anos, como o senhor falou, ou 10, que a justiça seja mais ágil. Ano que vem ele faz 70 anos. Isso agrega algum benefício? Sim, ele já tem benefício já. Ele está em liberdade. Ele já foi privilegiado dessa liberdade, né? Porque ele não vai responder esse processo. Dificilmente ele será preso. Porque a lei assim o permite, a lei assim dá esse benefício a ele. É uma outra coisa, existe, Maria Lídia, um recurso pendente proposto pela defesa, porque parece que consta pela imprensa que a pronúncia não transitou julgado. Por essa razão, esse júri poderá ser anulado. Se a instância superior entender de excluir alguma das qualificadoras, poderá esse júri ser anulado. Aí ele será novamente julgado, pelo crime de Sandra Gomide. Bom, agora, então, traduzindo o que o senhor nos disse, como existe um recurso que ainda não foi julgado, esse tribunal de júri não podia ter sido instalado, tinha que esperar a decisão final daquele recurso? Existia uma liminar que, segundo eu vi pela mídia, foi cassada essa liminar. Sim, ele tinha essa liminar para que não realizasse esse julgamento. Sim. Então, foi cassada essa liminar. Porém, se a instância superior entender que essas qualificadoras têm que ser excluídas, se assim entender realmente a instância superior, é nulo esse júri. Deverá ser anulado e fazer um outro júri, se assim entender a instância superior. Bom, eu peço licença ao senhor. Vamos agora acompanhar a nossa reportagem que esteve presente nesse último dia do julgamento. Expectativa era esse o clima no sobe e desce de promotores e advogados de defesa no Tribunal do Júri de Ibiúna, a 70 quilômetros de São Paulo. E eram quase 5 horas da tarde quando o juiz Diego Ferreira Mendes anunciou a sentença. Antônio Marcos Pimenta Neves foi condenado por homicídio duplamente qualificado, com pena de 19 anos, 2 meses e 2 dias, a ser cumprida em regime fechado. Atento à soberania dos vereditos e assim passo a aplicação da pena
no homicídio duplamente qualificado, reconhecido pelo egrégio Conselho de Sentença. Antônio Marcos Pimenta Neves não esboçou reação. Ele permaneceu em silêncio após ouvir a sentença do juiz, que só tomou uma decisão depois de colher os votos dos 7 jurados, 4 mulheres e 3 homens. Os jurados tiveram de responder sim ou não a 7 quesitos impostos pelo juiz, como a autoria do crime e se a vítima não teve como se defender. O jornalista foi condenado em todas as questões. Ele confessou o assassinato da ex-namorada Sandra Gomide em 20 de agosto de 2000. E os jurados não aceitaram o argumento de defesa de que ele estava sob forte emoção. Sandra Gomide foi morta com 2 tiros, um nas costas e outro na cabeça. Apesar da condenação, Pimenta Neves, no entanto, vai poder recorrer da sentença em liberdade. Havia a expectativa de que ele pudesse deixar o tribunal direto para a prisão. Daniela Traude, de Ibiúna, para o Jornal da Gazeta. A nossa reportagem agora mostra como, nos dias anteriores, também nós acompanhamos e mostramos a presença de populares acompanhando de perto, e muitas pessoas expressavam aí a sua revolta, né? Uma moça jovem, um crime como esse, o fato de ter sido pelas costas. Agora, esse tipo de reação da população, de alguma forma, interfere na decisão do júri? O júri passa por um sentimento de vingança, há uma identificação de quem tem filho. Isso acontece? Acontece e pesa muito. Por quê? O julgamento no juiz singular, em primeira instância, ele é técnico. O juiz baseia-se, vai para casa, leva o processo e dá uma sentença. Não existe a emotivação. Nesse caso específico, no júri, então existe a emotivação. Quer dizer, dos jurados que conhecem a cidade, que fica conhecendo o acusado, conhece a vítima. Existe uma interferência muito grande em uma decisão judicial, nesses casos, quando o júri interfere realmente, quando a questão é levada para que o povo julgue uma questão. E no entender do senhor, nesse caso, o júri pareceu atingido por essa emocionalidade, considerando a pena? O júri percebeu realmente a motivação da cidade, tanto que condenou ele em 19 anos e 2 meses, que é uma pena excelente para uma pessoa que cometeu um crime, que matou uma jovem. Nós, advogados, entendemos que a decisão foi excelente, foi perfeita. No rigor da lei, foi correta? Foi correta, corretíssima. No nosso entender, foi correto. Mesmo como cidadão do povo, também eu entendo assim. Bom, agora o senhor mencionou que sobre a possibilidade dos recursos, o senhor falou da demora para o julgamento desses recursos e digamos que ao final de todo esse tempo o recurso não seja acatado. O que é que acontece em termos de cumprimento da decisão de hoje? O senhor falou 10 anos, vamos supor, daqui 10 anos, vai que o recurso aí não seja acatado e que prevaleça a decisão do tribunal do júri. 19 anos de prisão. 19 anos. O que acontece? Ele será solto assim que daqui a 10 anos, que ele for recolhido a uma prisão, ou daqui a 12 anos, ele será solto após 2 anos e meio. Por quê? Pela nossa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele tem direito à progressão de regime, ou seja, 1/6 da pena ele já pode estar em liberdade. E leva uma vantagem também, porque já estará com 70 anos. E se ele cumprir 1/6 da pena, que seria 3 anos e 3 meses, ele seria colocado em liberdade. Ele já ficou preso há 7 meses. E todo acusado, todo preso, ele trabalhando na prisão, a cada 3 dias ele recebe 1 dia de bonificação. Nesse caso específico, ele ficando preso 2 anos, vai ganhar mais 200 dias aí, né? Então ele com 2 anos e meio aproximado, ou 2 anos e 4 meses, após cumprir a prisão, ele voltará para o convívio social. Muito obrigada, doutor Ademar Gomes. Você. Uma boa noite. Obrigado.